Estamos começando hoje mais uma live declarando a palavra. Que maravilha, mais um dia onde nós começaremos da melhor forma, né? Ouvindo a palavra de Deus e orando ao Senhor, porque cada dia o Senhor ele tem uma porção nova para a nossa vida, né? Cada dia o Senhor ele tem um alimento novo para o nosso espírito, para a nossa alma. E lembrando que essa live declarando a palavra, nós iremos fazer 90 dias. Então não desista, continue comigo. É uma live inspirada no nosso devocional Mulheres Multiplicadoras, onde nós teremos 15 dias. A cada 15 dias é o legado, né, de personagens, de pessoas que estão aqui na palavra de Deus, para que venha nos ensinar os princípios de Deus. Então a gente vai fazer 15 dias de legado de fé, de conquista, de bênção de Deus, e 15 dias falando sobre princípios de prosperidade. Então não desista, continue comigo, né? E hoje a gente vai falar sobre Sara. Nós iremos falar sobre Sara, a fé que gera a promessa, né? Nós precisamos ter uma fé que nos leva à ação, né? E qual é a primeira ação que a nossa fé precisa nos levar? É continuar confiando na palavra que já foi liberada. Porque se Deus ele liberou uma palavra sobre a nossa vida, nós precisamos continuar crendo, não importa o tempo que passou, não importa se as circunstâncias à nossa volta parece que não vai acontecer, mas nós precisamos continuar crendo e vivendo de acordo com a nossa fé. Amém? Então vamos orar para dar início a essa live? Feche seus olhos onde você estiver, né? Vamos falar com o nosso Pai. Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia, por mais essa oportunidade de ouvirmos a tua palavra. Senhor, muito obrigado, meu Pai, pelas tuas misericórdias que se renovam nessa manhã e que o Senhor venha estar trazendo clareza, meu Pai, a respeito da tua palavra. Que o Senhor venha nos ensinar e que possamos, Senhor, viver com uma fé, Senhor, pautada na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E para que a gente possa iniciar falando, né, de Sara, eu quero que você abra comigo a Bíblia em Gênesis, no capítulo 21. Nós iremos ler 2 versículos hoje, né? Capítulo 21, que diz assim: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Apenas 2 versículos, mas que há uma profundidade muito grande. Mas antes da gente falar sobre esses 2 versículos, vamos ler o que está dizendo sobre a fé em Hebreus 11, no capítulo 1. Olha o que a palavra diz sobre a nossa fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a nossa fé não é pautada na nossa crença, naquilo que eu acredito, porque eu posso acreditar hoje e amanhã não acreditar mais. Mas a nossa fé, ela é pautada no firme fundamento, ou seja, ela é pautada em uma palavra de Deus. E qual é o firme fundamento? O nosso fundamento é Cristo. Então, todas as promessas que há na palavra de Deus, toda palavra que o Senhor já liberou na sua vida, creia que irá acontecer, porque a nossa fé, ela é o firme fundamento de coisas que se esperam, né? E a prova das coisas que se não veem, ou seja, há uma prova daquilo que eu não estou vendo, mas eu continuo crendo, porque eu estou firmada no firme fundamento. Amém? Que é o Cristo, que é a palavra de Deus, né? O verbo vivo. Então, todas as promessas que existem aqui na palavra de Deus, tudo aquilo que nós ouvimos é o que gera fé
no nosso coração. Bom dia, missionária Conceição, minha sogra está aqui assistindo com a gente, que Deus abençoe seu dia. E hoje a gente está falando da fé que gera promessa, né? Então a nossa fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, ainda que eu não veja, eu continuo crendo, porque eu estou firmada. Amém? Há um fundamento, há uma base para que eu possa continuar crendo naquilo que Deus ele falou, né? E a fé que a Bíblia fala é o dom de Deus, ou seja, a nossa fé nele é Ele mesmo quem nos dá. A fé é um dom, né? Faz parte ali do fruto do Espírito. E nós precisamos gerar essa fé no nosso coração. E como que a gente faz isso? Através da palavra de Deus. Porque a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, hoje, nessa manhã, nós estamos gerando fé no nosso coração, porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus. E olha o que a Bíblia fala em Gênesis, no capítulo 21, no versículo 1. Que o Senhor visitou a Sara como tinha dito. Ou seja, já havia uma palavra de Deus na vida de Sara, né? Porque Abraão, que era seu esposo, foi visitado pelo Senhor e o Senhor fez uma promessa para ele, né? Que nele seriam benditas todas as nações da terra. Então, havia uma promessa na vida deles e Sara estava também debaixo dessa promessa ali como sua esposa, né? Então, ela estava ali debaixo da mesma missão que o seu esposo. Então, no tempo determinado, no tempo de Deus, o Senhor visitou a Sara, como ele tinha dito, e fez o Senhor como ele tinha falado. Essa palavra, quando a Bíblia ela coloca que o Senhor ele visitou alguém, ela tem uma profundidade, não é apenas uma visita qualquer. Quando a Bíblia fala que o Senhor visitou o seu povo ou que ele visitou alguém, está dizendo que Deus ele interviu, ou seja, houve uma manifestação da sua graça. E o que é a graça? É um favor imerecido, não é porque eu fiz algo que eu mereça, não, mas porque o Senhor, ele manifestou a sua graça, ele manifestou a sua vontade de cuidar, de libertar, de trazer salvação para aquele povo, né? Nós vamos ver um exemplo disso no livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 6, onde vai falar que Deus havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. Olha só, simbolizando uma graça de Deus, simbolizando que ele estava tendo ali a provisão, que ele estava liberando a provisão sobre a vida daquele povo. Então, quando Deus ele fala, aqui em Gênesis, no capítulo 21, né, no versículo 1, que ele visitou a Sara, significa que ele teve graça, ou seja, a graça do Senhor se manifestou sobre a vida dela. Houve uma intervenção de Deus. Bom dia, dona Regiane, seja bem-vinda à nossa live. Né? Então, o Senhor ele visitou a Sara, manifestando ali o seu poder sobre a vida dela. Amém? Olha que bênção. E o Senhor, ele já nos visitou. Sabia que na palavra de Deus já é mencionado isso no Novo Testamento? Em Lucas, no capítulo 1, do versículo 67 ao 79, onde o Senhor vai falar como ele visitou a nossa geração, como ele visitou a nossa vida, ou seja, como que Deus manifestou a sua graça e interviu na nossa vida para que a promessa dele se cumpra em nós, né? E aí tá assim Lucas no capítulo 1, no versículo 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: quem é Zacarias? Zacarias era o pai de João Batista, né? Aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. E aí ele continua ali cheio do Espírito Santo profetizando: bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, ou seja,
pagou uma dívida. Remir significa pagar uma dívida. E aí ele continua falando, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Aqui ele já está profetizando acerca de Jesus. Então, quando Deus ele enviou Jesus aqui para morrer por nós e levar sobre ele toda a dor, toda a enfermidade, né? Tudo aquilo que hoje nos traz a paz, Cristo levou sobre ele, ou seja, ele nos remiu, ele pagou um preço por nós para a nossa salvação. E quando isso se manifestou, isso foi uma visitação de Deus para conosco, para o seu povo, ou seja, uma manifestação da sua graça. Então, Cristo, o ato que Jesus fez na cruz por nós, em morrer em nosso lugar, em manifestar ali o amor de Deus, porque o amor de Deus, ele não é um sentimento, ele não é aquilo que, porque eu amo, porque eu gosto, porque eu convivo com aquela pessoa. Não, o amor de Deus é expresso em atitudes. Deus é amor, né? Deus é amor, ou seja, ele é o próprio amor. E Jesus, ele manifestou esse amor em uma atitude. E que atitude foi essa? Em se entregar por mim e por você. Então, tudo aquilo que Jesus fez na cruz já foi decretado, já foi liberado essa palavra na nossa vida. E nós temos acesso à promessa de Deus. E que promessa é essa? A vida eterna. Porque se nós cremos em Jesus, nós fomos visitados pela graça do Senhor, pela sua misericórdia, e nós temos a promessa da vida eterna. Então é isso que Zacarias está profetizando aqui, a respeito da visitação do Senhor, onde ele traz a salvação e manifesta a sua graça sobre nós. E o que é graça? Um favor imerecido. Não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, não importa o que você irá fazer, ele decidiu te amar. Amém? O Senhor, ele decidiu te amar. A própria palavra fala lá na carta de João que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, antes de nós amarmos ao Senhor, antes de nós crermos no Senhor, ele já manifestou a sua graça na nossa vida e nos amou. Amém? Então, através de Jesus, nós fomos reconciliados com o Pai. Então, quando houve essa visitação de Deus para nossa vida, para a humanidade, onde Cristo se entregou por nós, ali houve também uma reconciliação de Deus na nossa vida. Agora, não só criaturas, mas através dessa reconciliação nos tornamos filhos de Deus e, portanto, herdeiros da promessa, assim como Abraão, através de Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus e herdeiros da promessa. Olha o que está escrito em Romanos, no capítulo 5, do verso 10 ao 11. Romanos, capítulo 5, 10 ao 11. Vai dizer assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, né, Jesus, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Então nós, através da visitação de Deus, através da sua graça manifesta, através da vida de Jesus, fomos reconciliados. E agora não mais criaturas, mas filhas e filhos de Deus. Aleluia, que palavra poderosa na nossa vida. Então, assim como Sara foi visitada pelo Senhor e a promessa de Deus se cumpriu na vida dela, creia
que a visitação do Senhor já foi manifesta na nossa vida, porque a graça de Deus, ela já foi manifesta. Amém? Independente da sua atitude, independente do que nós achamos, porque a nossa fé não é naquilo que achamos, não é baseada em emoções, não é baseada em circunstâncias, mas ela é firmada. Ela está diante de um firme fundamento que é Cristo na nossa vida. Então, o que Deus falou que irá acontecer conforme a sua palavra e no tempo determinado por Ele. Por isso, eu preciso continuar crendo. Sabia que se passou mais de 20 anos para que Abraão e Sara recebessem a promessa do seu filho Isaque? Imagina, mais ou menos ali 25, 26 anos que ela esperou para que se cumprisse a promessa na vida dela. E eu quero te fazer uma pergunta: quanto tempo você está esperando uma promessa do Senhor? Será que você já desistiu de orar por essa promessa? Será que você falou, não tem mais jeito, já passou muitos anos? Quantos anos você está aguardando uma promessa de Deus? Então eu aprendo com a vida de Sara que não importa o tempo, eu preciso continuar crendo, porque no dia determinado pelo Senhor irá acontecer. Só que muitas vezes o que nós fazemos? Nós queremos dar um jeitinho, nós queremos ajudar Deus para que essa promessa se cumpra e a gente tenta fazer por outros caminhos. Sara também passou por esse processo, né? Já tinha passado muitos anos e aí ela falou: meu Deus, eu não vou conseguir gerar, eu já sou velha, né? Meu esposo também já tem uma certa idade. Como que eu vou conseguir gerar essa promessa? Então eu vou pegar a minha escrava H e vou dar, né, para que meu esposo ele conceda ali o filho com ela, conceba o filho com ela. E aí ela entrega H, que era a sua escrava, né, a sua serva, para que ela tivesse ali o relacionamento com Abraão e é gerado Ismael. Só que a própria palavra fala que de maneira nenhuma o filho da escrava vai herdar com o da livre, porque o que Deus queria gerar através da vida de Sara era filhos da promessa, assim como nós somos. Então ela ali, pela sua ansiedade, por não querer esperar, ela acaba tendo problemas com isso, porque depois a própria serva dela, ela começa a zombar dela, né? O próprio menino também. Então, causou problemas porque ela não soube esperar. Então, o que eu aprendo com isso? Espere até que o tempo determinado por Deus aconteça. Olha o que a Bíblia está falando. Que Deus, né, ele concebeu a Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Então não é no meu tempo, não é no tempo que eu acho que deve ser, não é da minha maneira, mas é da maneira que Deus determinou que vai acontecer. O que eu preciso fazer nesse processo? Continuar crendo e vivendo de acordo com a fé, de acordo com aquilo que eu creio, ou seja, no firme fundamento, por mais que eu não veja, mas eu continuo esperando. Um exemplo sobre a nossa fé que eu costumo dar até na nossa escola Mulheres Multiplicadoras é sobre o bebê. Quando um casal ele descobre que está esperando ali uma criança, qual é a manifestação da fé? Enquanto aquela criança ela está sendo gerada, ninguém viu o rosto da criança, ninguém sabe ainda, logo no iniciozinho, não sabe ainda o sexo da criança, ainda vai descobrir. Só que, a partir do momento que o casal, a família descobre que está sendo gerado um bebezinho ali dentro da barriga da mãe, começa a se preparar para receber essa criança. Então, a gente vai ver o quarto, onde a criança vai ficar, começa a ver as roupas. Já pensou se não existisse a fé de que aquela criança viria? Nós não iríamos nos preparar para receber.
A mesma coisa é a nossa fé. Se Deus liberou uma palavra, como eu estou me preparando para receber aquilo que Deus já falou, né? Porque está sendo gerado, lembra do bebê? Está sendo gerado. Mas eu estou preparando a minha casa, eu estou preparando a minha vida, eu estou preparando a minha família para receber aquilo que está sendo gerado. Por isso que o tema de hoje é uma fé que gera a promessa. Se Deus ele disse que você vai pregar, né, que você vai ser uma grande mulher de Deus, que você vai levar o evangelho, como que eu estou me preparando para essa promessa que está sendo gerada? Então eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso estudar, eu preciso entender aquilo que Deus está falando ao meu coração. Por quê? Porque já foi liberada uma palavra que eu serei uma mulher que irá pregar, que irá levar o evangelho, né? Ah, Deus falou que eu vou passar em um concurso e aí eu vou fazer o que? Eu vou ficar esperando? Ah, eu vou passar porque Deus falou. Não, o que eu vou fazer? Eu vou estudar, eu vou procurar ser o melhor para que eu consiga alcançar aquilo que Deus deu, que Deus já liberou através da palavra. Então a fé, ela te move a caminhar de acordo com aquilo que foi falado e foi liberado sobre a sua vida. Então a fé, ela te leva a tomar uma ação. E quando você toma essa ação, você começa a gerar a promessa que Deus já liberou na sua vida. Vai acontecer, mas no tempo determinado por Deus. E você está preparando a sua vida, o ambiente onde você está, para receber a promessa que está sendo gerada. Amém? Que poderoso isso, né? Nós cremos, ouvimos a palavra, ouvimos a voz de Deus e agora a minha ação vai ser de acordo com a palavra que já foi liberada sobre a minha vida. Então não tente dar um jeito, assim como Sara fez, de acelerar a promessa. Viva o processo, porque a promessa irá se cumprir. Em Gálatas, no capítulo 3, vai dizer que nós, agora, através de Cristo, também somos herdeiros da promessa. Muitos falam sobre essa palavra, sobre esse versículo, mas que promessa é essa que a Bíblia está falando que agora, através de Jesus, eu tenho também? Então, primeiro vamos ler o texto de Gálatas, no capítulo 3, versículo 29. Vai dizer assim, ó: e se sois de Cristo, olha só, há uma condição. Se nós somos de Cristo, ou seja, se você já recebeu a Cristo como seu Salvador, se você já entregou a sua vida para Ele, você foi reconciliado e você se tornou um filho de Deus. E aí está dizendo que nós somos descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aleluia. Então, se você entregou a sua vida para Cristo, você foi reconciliado com o Senhor. Agora, como filho de Deus, você também é herdeiro dessa promessa do Senhor. E a promessa que Deus fez a Abraão, que está em Gênesis, no capítulo 12, vai dizer assim, olha: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aleluia. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, olha o que a palavra está dizendo, que Deus ele já liberou uma bênção sobre a vida de todas as famílias que viriam debaixo dessa promessa. E por mais que não sejamos judeus, a própria palavra fala que agora não há mais grego, não há mais judeu, não importa a nossa descendência, o povo que pertencemos. O que importa é que, se a nossa fé está no firme fundamento que é Cristo,
nós viveremos a promessa do Senhor e há uma bênção sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre a vida da nossa família, para aqueles que creem em Jesus. E tudo que o Senhor ele já falou ao nosso respeito irá se cumprir no tempo determinado por Ele. Não é no nosso tempo. Então, a nossa fé precisa continuar firme. Aleluia, firme, firme na rocha que é Cristo. Ainda que as circunstâncias à nossa volta pareça que não vai acontecer, pareça que é impossível, o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Nada há impossível para o Senhor, né? Nós somos seres humanos limitados, mas Deus não é. Por isso que a nossa força vem dele, por isso que a nossa fé é firmada nele, a nossa fé vem dele e tudo aquilo que é gerado através da promessa de Deus se torna palpável, porque o Senhor, ele não é homem para mentir. Então, tudo aquilo que o Senhor ele já falou irá se cumprir. Então, continue crendo, lendo a palavra de Deus, orando ao Senhor, né? A Bíblia fala para que a gente possa orar sem cessar, para que a gente possa orar em todo o tempo, né? Então, não importa o tempo que a gente está vivendo, continue orando, continue crendo, porque se Deus falou, irá se cumprir a vontade dele. Amém? Então eu quero te convidar agora a encerrar a nossa live fazendo a nossa oração baseada na palavra que foi liberada e declarando a palavra de Deus sobre a nossa vida. E no final tem ali a aplicação do dia, né? O que nós iremos fazer com essa palavra. Então a fé te leva a uma ação. Amém? Então vamos orar ao Senhor, feche seus olhos, vamos orar de acordo com essa palavra, vamos orar a palavra nesse momento. Onde você estiver, se você não puder fechar os olhos, mas liga o seu pensamento com o Senhor e vamos juntas falar com Deus. Deus, nós te pedimos nessa manhã que o Senhor venha fortalecer a nossa fé, que o Senhor venha nos ensinar, meu Deus, a viver de acordo com a tua palavra, de acordo com o fundamento que é Cristo, Senhor, o Verbo vivo, e que o teu Espírito Santo, meu Pai, venha operar em nossa vida, venha se manifestar através de nós, meu Deus, e que a nossa fé, Senhor, seja, Pai, gerada a cada dia, venha crescer, Senhor, através do ouvir da tua palavra. Meu Pai, que a nossa fé, Senhor, não venha ser baseada nas nossas emoções, não venha ser baseada, Pai, naquilo que vemos, mas que ela possa ser, Senhor, conforme a tua vontade, o teu querer. Uma fé, Senhor, que nos faz tomar uma atitude, uma fé, Senhor, que nos faz, Senhor, continuar crendo, ainda que passe os anos, porque o Senhor é fiel para completar a obra que o Senhor iniciou na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. E agora nós vamos declarar a palavra do Senhor sobre nós. Você pode declarar comigo? Coloque a mão sobre você, sobre o seu coração, né? E comece a declarar essa palavra. Então eu vou falar e você vai repetir aí onde você estiver. Mas lembra, fale com fé, crendo que você já recebeu essa palavra, em nome de Jesus. Então, a promessa de Deus se cumpre em minha vida no tempo certo. A palavra de Deus se cumpre em minha vida no tempo certo. Declare mais uma vez sobre você. A promessa de Deus se cumpre em minha vida no tempo certo. Eu recebo essa palavra em nome de Jesus e no tempo de Deus irá acontecer. E qual a aplicação de hoje? Eu quero te convidar a escrever
uma promessa que Deus te fez, uma palavra que Deus liberou, e porque passou-se os anos, você deixou de orar sobre ela, você deixou de crer que iria acontecer, e eu creio que nessa manhã o Senhor, Ele renovou a nossa força, Ele renovou sobre a nossa vida a sua misericórdia, e que você possa agora, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, escrever essa promessa. Por que escrever? Para que você coloque diante dos seus olhos e comece a declarar sobre isso que você vai escrever, né? Creia que o Senhor irá cumprir. Então, depois que você escrever essa promessa, a palavra que o Senhor liberou, que você deixou de orar, você vai voltar a orar por ela e vai começar a declarar com fé sobre essa promessa. O Senhor me prometeu que os meus filhos iriam estar na sua presença. Comece a declarar com fé que isso irá acontecer no tempo determinado por Deus. O Senhor me prometeu, a palavra de Deus me prometeu que eu sou curada. Comece a declarar sobre a sua enfermidade a cura do Senhor. E lembre-se que não é a nossa vontade, mas a vontade de Deus vai prevalecer, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E Deus, Ele conhece o nosso futuro, Ele sabe a nossa estrutura, Ele conhece a nossa estrutura. Então, a vontade dEle sempre vai prevalecer, porque ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Que você receba essa palavra, não deixe de cumprir, né, aquilo que nós declaramos aqui. Faça essa aplicação para que você possa ver a manifestação do poder de Deus na sua vida, assim como Sara foi visitada pelo Senhor e recebeu a sua promessa. Creia que você também vai receber em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe o seu dia. Até amanhã na nossa próxima live. Nós iremos falar, né, do terceiro dia. Mais uma vez iremos aprender sobre o legado das mulheres da palavra de Deus. Então esteja comigo às 7 horas da manhã. Comece seu dia da melhor forma. E se você não puder estar às 7 horas da manhã, eu sempre deixo salvo aqui. Então não deixe de fazer a sua declaração da palavra naquele dia. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.